é realmente ou uma caixinha de surpresas, né? Hora da igreja, amém, verdade. Vai. Já já começa. Já já. A missa começa às 7, né? Se não me engano. Se for missa, né? Se for culto, talvez um pouco mais cedo, mais tarde. Toda hora é hora, né? Toda hora é hora. O culto é 18. Presente. Amém. Amen. Todo homem precisa de um amor. Hum, 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 hum. Como é que foi a semana de vocês, gente, né? Tava pensando que ia aqui perguntar pra quebrar o gelo. Como é que foi a semana de vocês? Como foi desde o último domingo? Como é que as coisas foram para vocês? Me digam aí. Tudo e choro. Cortei forte com a natureza, olha aí. Toma. Tá vendo, Vicky? Enquanto uns choram, outros estão lá, né? Só na vida boa, que nem a lindinha aí. Fiz quem deu uma desculpa. Ah, isso é hora? Isso é hora? Que brincar é mesmo com redação. Sempre, né, cara? Sempre. Sempre a redação. Nem toda a redação, mas sempre uma redação. Só lembrei porque a Little Linda me lembrou. Olha aí. Logo tu, Brutus. Logo tu. Eu monitoro de redação aqui e você falando mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas nós somos arqui-inimigos, né, gente? Somos arqui-inimigos. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Somos. Ainda tô com minha irmã com dor de ouvido e sem fone. Calma. Tu tá com. A sua irmã está com dor de ouvido ou você está com sua irmã e você está com dor de ouvido? Eu tô com dor de ouvido. Ah, tá. Olha aí. Tira ponto dela, hein? Tira ponto dela aí, Ninja. Ficou ambígua a frase. E eu tô acompanhando. Eita, foi mal. Melhoras pra ela aí. Julie, boa noite. Boa noite. Vamos começar em 1 minuto, tá? Vamos todos começar em 1 minuto. Hoje o tema vai ser bem legal, né? Hoje o tema vai ser bem legal. Assim, eu sempre falo o tema, né? Mas. Oi, boa noite. Deixa eu colocar no Twitter, né? Deixa eu colocar aqui no Twitter. Perdi toda a minha alma de blogueiro, né, cara? Toda a minha alma de blogueiro. Vamos ver aqui como é que faz, né? Se você ainda lembra. Mas, né? É melhoras pra vocês, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou dar uma foto. Pera aí, que essa foto ficou ruim. Já
foto melhor, né? E aí tem que ser na comunidade, né? Começando agora. Nossa, mentoria. Arroba. Sinapse, né? Synapse. Será? Calma aí que eu não terminei, não postei ainda não. Calma aí, deixa eu terminar de postar, desculpa, tá, gente? Lindinha, você aí, ó. Assim, ó. Eu quero colocar o que focar na reta final. O certo é o que focar ou no que focar ou não tem diferença. Tipo, seria assim, ó. É, no que? Maravilha. Pode ir lá. Pode ir lá, tá? Pode ir lá. Gente, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos. Né? A partir de agora eu não vejo quem entra nem quem sai, eu só consigo ver as mensagens. Então, para quem for entrando, por favor, mande mensagem, né? Mande mensagem, tipo assim, olá, boa noite. Porque eu não consigo ver aqui, porque eu estou olhando como é que está aqui. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Qual o Twitter? Verdade, né? É esse aqui, ó. É, é isso daí. Eu sempre esqueço, eu não sei se tem ponto, se não tem, mas é isso daí. Eu acho que vai dar. Eu acho que é o que deve funcionar. Vou seguir. Muitíssimo obrigado. Para quem não sabe, eu vivo de likes, retweets, curtidas, saves. Não tem ponto, pois é. Lidiane sempre me corrige. Beleza? Muitíssimo obrigado. Eu vivo disso, gente, né? Eu vivo disso. Eu respiro através dos likes. Respiro através dos likes. Beleza? Então, assim, sejam todos bem-vindos mais uma vez, tá? É sempre um grande prazer tê-los aqui, cada 2 semanas, domingo às 6 da noite, tá? É muita força de vontade, é muito comprometimento vocês estarem aqui junto comigo. Então, assim, realmente aprecio muito o esforço tanto de vocês quanto da galera do servidor em estarem aqui domingo às 6 da noite. Eu já sigo, acabei de ver. Então, assim, é, fiquem todos tranquilos. Hoje o tema não vai ser tão pesado como normalmente é, tá? Normalmente eu dou bastante carão aí em todo mundo, né? Faço algumas reflexões um pouco mais profundas, trago temas bem relevantes. Mas dessa vez eu vou trazer um tema muito relevante, mas que é bem mais prático do que os outros, tá? Um pouco menos teórico. Beleza? Quem tá acostumado aí já sabe como é que funciona. Então, olha só, muitas notificações aqui, depois eu dou uma olhada. É, hoje, o tema vai ser Não Vão Sair Chorando, né? Eu também já seguia. Então, assim, hoje o tema vai ser no que nós devemos, né, eu vou me incluir nisso, no que nós devemos focar nessa segunda fase. Né? Aliás, né, Lindinha, eu não sei se é você que vai gravar, mas ó, pode começar, tá? Você já tá começando, pode começar. Então, assim, no que já estava, maravilha. Então, o que a gente tem que focar? Né? O que
apesar dessa ser a principal pergunta da vez, né? O nosso principal questionamento do encontro de hoje, para a gente conseguir responder, nós teremos que antes responder a perguntas subjacentes, beleza? Então, eu vou fazer as perguntas para vocês até nós chegarmos nessa grande pergunta, mais ou menos na metade ou no final do encontro. Então, se vocês estão aí já esperando a resposta de prontidão, vão, né? Desculpa desapontá-los, mas a gente só vai chegar nessas respostas. Né? Normalmente a gente só chega em grandes conclusões, né? Em boas conclusões, no final, né? Na metade pro fim. Então, por enquanto, eu preciso perguntar para vocês no que é que vocês focaram até agora, certo? O que foi que vocês construíram na preparação de vocês desse ano até agora? Então, para saber o que é que tem que fazer nesse intervalozinho de tempo aqui, e eu acredito que vocês estão enxergando correto, né? Porque deve estar invertido a tela. Então, para eu saber o que é que aconteceu nesse intervalo aqui, eu tenho que saber o que vocês fizeram nesse daqui, de janeiro até aqui, beleza? Ou do ano passado, enfim. Então, da preparação de vocês, o que é que vocês têm pronto? Me digam aí. Foi o que vocês. Boa noite, Vi. Boa noite, boa noite, boa noite. Não perdeu nada, tá? Tchau, Raíssa. Vai ficar gravado, viu? Melhoras. Fica melhor. Fica melhor. Lindia tá gravando, isso aí. Arrumei um trabalho e tentei fazer um milagre de atacar. Boa. Mas vocês têm que ser específicos, gente. Vocês têm que ser específicos, tá? Sejam específicos. O milagre de JK, aí eu não vou saber o que é o milagre de JK. Eu foquei em redação, biologia, matemática e qualquer coisa menos física. Pois é, a da Lindy eu já tava ligado de como é que funciona. Mas sejam específicos, gente, né? Não tem por que ter pressa, não. A gente normalmente demora 1 hora e meia, 1 hora e 40 aqui, tá? Então, preparem-se, né? Preparem-se. A gente demora um bom tempo aqui conversando. Foquei em física e matemática. Focando em tudo, menos matemática e física. A Victória, né? Tem a Vi e a Victória. Vou chamar de Vic. Natureza Smart, mas comecei a estudar tarde. Beleza. Então o ano começou um pouco tarde pra ti, né? É isso que tá querendo me dizer. É isso que você tá querendo me dizer. E aí, que mais? Eu não tive professor durante 90% do médio, então eu tive que fazer milagre mesmo. E nossa, essa é pesada. Sei como é que é. Também foi assim pra mim. Foquei em natureza, matemática básica, mais redação. Beleza. Então vocês aí, ó, a gente tá meio dividido, né? Vou dizer que metade se preparou vendo humanas, metade se preparou vendo exatas, né? Exatas. Natureza, matemática básica. Vocês, a metade de naturezas, né? Natureza e matemática, metade de exatas. O que é que está sendo a maior dificuldade de vocês agora, no presente? Qual é a maior dificuldade de vocês agora no presente? Só o pessoal que estudou até agora que estudou exatas, tá? Depois eu vou fazer essa pergunta para quem estudou humanas, certo? Só para quem estudou exatas. Quero fazer esse teste aí. Qual está sendo a maior dificuldade de vocês agora? Paciência para não me frustrar quando não melhoro logo em um assunto. Essa parte é bem complicada. Quantidade de conteúdo, porque eu demoro muito nos exercícios. E aí, Julie? Seguindo vocês todos aqui, tá? Essa camisa é bala demais.
Tem muita coisa que eu não consegui ver ainda porque demorei muito para pegar os conteúdos. Então, você, de forma geral, a galera de exatas tá com problema em velocidade, né? Em absorção, em conseguir ver as coisas a tempo. Beleza, vou gravar essas. Vocês podem continuar respondendo, tá? Agora, a galera de humanas aí. Quem sempre priorizou humanas? Vocês aí que são a galera da humanas. Me respondam. Qual é a maior dificuldade de vocês agora? Qual que está sendo a maior dificuldade agora? O FPR da qual falta um mês. Então, vamos lá. Cadê a galera de humanas aí? Bora. Todos aí se. Esperar meu próprio preconceito com física. Agora eu pretendo focar mais na redação e na prova do primeiro dia, que eu também quero fazer daqui a um mês. Conteúdos específicos, o Arthur disse, e a interpretação para as questões. Então, beleza. Então, de tudo que vocês me disseram, o que realmente eu estou conseguindo entender é assim, ó. Vocês têm problemas com a quantidade de conteúdo, que é bem grande, né? A quantidade de informações que vocês têm que assimilar. Vocês têm, assim, em certo grau, vocês têm dificuldade em conseguir aprofundar esses conteúdos, né? De conseguir levar eles adiante, realmente tornar eles uma ferramenta poderosa para vocês. E tem certas dificuldades, né? Uma passada tem dificuldade em conseguir lidar, né? Assim, lidar com a estrutura das questões, né? Aí, o que eu quero dizer com a estrutura das questões é conteúdos específicos, a interpretação das questões, às vezes é um comando, às vezes é no tempo, organização, enfim. O que engloba praticamente todos os tipos de dificuldades que os alunos eles normalmente têm. Que eles normalmente têm, certo? Agora me digam aí, antes de eu falar para vocês, dar para vocês um novos. Com base no que vocês me disseram agora, qual é o plano para o futuro? Qual é o plano para, tipo assim, em 3 meses, um mês, não importa qual é a sua prova, qual é o plano para vocês aqui para o futuro? O que é que vocês têm planejado agora, certo? Não tem que ser alguma coisa fixa, engessada. Eu quero que vocês digam estudar até cair dura. Milagre. Milagre. O da Lindinha eu meio que sei, né, Lindinha? Porque agora estamos aí estudar bastante, mas não o suficiente para ter um burnout. É uma linha bem tênue, tá? Eu já cruzei ela muitas vezes. Consegui absorver o máximo de conteúdos e subir os meus acertos. Eu tô fazendo um monte de questão agora mesmo, então para. Para de fazer as questões e se concentra. Para de fazer as questões e se concentra. Maria, e aí, boa noite. Estudar as matérias certas nessa reta final. É isso que a gente quer achar. É isso que a gente quer encontrar. E o que seriam as matérias corretas? Não ter crise de ansiedade já é lucro. Caraca, tá foda. Relação e conseguir mais acertos em humanas. Olha aí, cara. Humanas, né? Cara de exatas aí. Tô tentando não soltar com tanta pressão que eu mesmo acabei me impondo. Estamos chegando em boas conclusões aí, hein? A gente tá indo pro caminho onde eu quero que vá. Então vocês não têm, resumidamente, vocês não têm um planejamento muito detalhado, né?
Assim, vocês podem até ter, tá? Desculpa, é porque vocês não iam falar tudo aqui da mesma vez, né? Mas o planejamento de vocês envolve acertar mais questões e tapar buracos, né? Acertar mais questões e tapar buracos. E tem, claro que sempre existe, o fator de que eu quero fazer isso e eu não quero morrer no processo. Eu quero fazer isso e ficar vivo até a prova, né? Tem essa... Existe por trás disso tudo, né? Isso deve ser pré-requisito, né? De eu tenho que aguentar fazer isso. Pois é. Eu tenho que durar o suficiente para conseguir realizar a prova. Tá. Vamos lá, então. Vamos começar, né? Vamos começar falando, e agora eu nem vou dar uma olhadinha, não, eu quero que vocês se concentrem aqui um pouco. Vamos começar falando um pouco de quais são as coisas mais importantes agora, né? O que é que... Vamos ser objetivos, né? Vamos ser objetivos. Vocês agora, neste presente momento, agora, mentalmente falando, não, até agora as perguntas, né, que eu fiz foram bem objetivos relacionados aos estudos. Vocês agora, mentalmente falando, vocês estão minimamente preparados para poder lidar com a prova, ou pelo menos com os próximos 2 meses, as próximas semanas? Mentalmente falando. Mentalmente falando. Sei lá. Sei lá. Vou começar piano ironicamente, muito bom. Muito, muito bom. Na hora eu fico com tanto medo que eu fico calmo. É aquele medo que paralisa, né? Aquele tipo de pessoa que tem medo da morte, mas na hora da morte já aceita tudo. Sei, nem sei nem botou fazendo buraco, eu nunca fui. Então, o ponto é que, assim, se vocês não estiverem, assim como vocês não estão, saudáveis mentalmente falando, para poder lidar com os próximos meses da rotina, então o planejamento que vocês vão fazer, ele tem uma grande chance de não dar certo. Ponto, né? Ponto. Tipo assim, não, como é que você para? Foi mal, foi mal, foi mal. Eu disse que não ia ser muito, mas não vai ser muito, tá? Foi mal. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar com isso. Vocês estão, a avaliação que vocês têm, e a Lindinha vai poder concordar comigo, né? Não só a Lindinha, mas a Joy, eu também falei com ela, que é assim, vocês têm uma autoavaliação do problema de vocês mesmos, uma visão um pouco superficial, né? Um pouco superficial demais. Porque quando eu pergunto assim, qual é o seu maior problema agora? Vocês não vão falar assim, é muito improvável você falar assim, ó, o meu maior problema agora, primeiro que vem na sua mente eu estou cansado demais. Esse é o meu problema. Vocês vão falar o quê? Matemática, ou física, ou a prova, ou o primeiro dia, ou o segundo dia, ou a redação, ou não sei o quê, ou a procrastinação e tal. Entendeu? Tipo, vocês não falam tudo, né? Tudo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a ideia primária que vem para vocês, o primeiro conceito que vem fala assim, ó, o meu problema é que eu não sei o conteúdo. O meu problema é que eu sou ineficiente, eu sou incapaz. O meu problema vem de uma incapacidade. Incapacidade de quê? Capacidade de não performar, né? Eu não sou capaz de performar como eu gostaria de performar. Esse é o problema. Esse é o problema. Não precisa dizer, se não quiser. Não tem, não tem nenhum problema. Certo? Então, quando eu perguntei para vocês, né, como foi até agora que vocês têm que resolver, o que tem sido os maiores desafios até agora, ninguém falou assim, pô, assim, alguns comentaram, né, o maior desafio até agora é não surtar. O maior desafio agora é não surtar. Mas ainda é um pouco, não é muito objetivo isso, né? Não é muito objetivo. Por que é o primeiro ponto que eu quero dizer,
quero analisar com vocês se trata de planejamento. Porque agora, a visão que vocês têm de como está a realidade, ela não é 100% verossímil com a realidade. Entendeu? Não tem não é completamente factual. Não é completamente honesto. Porque vocês olham a situação de vocês com uma ótica muito pessimista. Eu sei disso, eu passei por isso, todo mundo que passa por isso. Ninguém, pouquíssimas as pessoas olham para isso e olham para a própria rotina e falam e ficam extremamente otimistas. Pouquíssimas pessoas. Tem gente da mentoria que está comigo já tem 6 meses, que agora eu falo com ela, falo assim, não, a minha rotina tá uma merda, tá uma bagunça, eu acho que eu não fiz nada, e nem é você, tá, Lígia? É outra pessoa. Antes que vocês identifiquem. Eu acho que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente já tá fazendo planejamento, 6 meses, com tudo assim, certinho, planejado, tal, margem. E quando chega nessa hora, quando chega nessa reta final, você fica tão cansado, tão estressado, tão ansioso, você fica extremamente pessimista. Tá? Você vê as coisas com um olhar muito, muito pessimista. Muito. Isso é verdade, tá, gente? Assim, até, até mesmo os que estão discordando, até você, não, a minha visão não é pessimista, a minha visão é realista. A minha visão, ela tá honesta com o que eu faço, porque o que eu faço só é ruim. Eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo adiantar o conteúdo. Ainda assim, é muito pessimista. Mesmo essa visão é muito pessimista, certo? Então, quando vocês. O problema de vocês estarem pessimistas nem é só a quantidade de estresse que vai se acumulando, apesar de ser um fator muito preocupante. É porque o planejamento que vocês fazem sob estresse, sob essa ansiedade, ele é muito, muito desproporcional com o que vocês são capazes de aguentar, com o que vocês são capazes de suportar até a chegada da prova. O que eu quero dizer com isso? É que vocês, quando vão fazer um planejamento de, olha, eu tenho que, no que é que eu devo me concentrar? Vocês não olham um ponto específico e falam, eu vou fazer isso aqui, pronto. Ou isso aqui muito bem feito. Vocês pensam, não, eu tenho 3, 4 aqui, eu vou estudar esses 3, 4, vou estudar até eu não aguentar mais, porque aí eu vou dar um jeito de fazer isso e tal. Não funciona. Vai fazer nem outro fato bem feito. Entendeu? Vai chegar com os 4 igualmente ruins, entendeu? Com mais dúvidas, talvez, do que você deveria, do que você estava. Por que que isso acontece? Porque a gente tende a querer compensar a falta de resultado com o excesso de esforço. Sempre, 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 sempre. Repitam isso de novo. Nós sempre queremos compensar a falta de resultado com o excesso de esforço. Sempre. Ó, William. Ó, William. Fica aí, William. Fica aí, viu? Que aqui é pra você também. Aqui é pra você também. Vai lá, vai lá. Manda um abraço pra ela, viu? Manda um abraço. Se cuida. Cuida. Viu? Hoje é só tapa. E aí do contra? Grandíssimo do contra. Quero ver o agrado depois. Aí pergunta, né? Mas qual a alternativa? Qual a alternativa? Pronto. Perfeito. Aí vamos começar. Vamos começar. A alternativa, ela é também, né, o primeiro ponto do que o que todo mundo deveria focar agora nessa reta final. Estão todo mundo preparado, né, para a grande revelação, todos preparados para a grande revelação. Todo mundo tá, todos aí, sim, sim, atenta. Descansar. Olha aí o segredo, né? Olha aí o mistério, a grande. Pô, pensem aqui comigo um pouco, tá? Vamos pensar aqui um pouco juntos.
Não me dê ideia, não. Tá alimentando a minha preguiça. Existe dois tipos, ó. Vou falar pra vocês. Tá alimentando a minha preguiça. É foda. Ó, vamos pensar junto aqui, vai. Vamos pensar junto aqui. Vamos pensar junto, tá? Vamos pensar junto. Você agora tem se esforçado muito, né? Todo mundo aqui tem se esforçado muito, correto? Todo mundo aqui tem isso bem certo na mente. Todo mundo tem se esforçado muito. Todos têm se esforçado muito. É, vocês mesmos. Todos têm se esforçado muito. Mais ou menos, olha aí. Começou, entendeu? Começou. Tá vendo que existe um delta, né? Existe um desnível entre o tanto que você tá cansado e o tanto que você acha que você está se esforçando? Existe um delta. Existe um delta. Né? Uma diferença. Na sua mente, você não está se esforçando muito. Você não está se esforçando o suficiente. Por que você não está se esforçando o suficiente? Porque você está em falta de resultados. Você está em falta de resultados. Faltando. Está com falta de resultados. Então, o esforço, gente, não importa, não importa. Você pode estudar 20 horas por dia, 20 horas por dia. Se você não tiver o resultado esperado, você ainda vai achar que está se esforçando pouco. Vai. Vai achar que está se esforçando pouco. Não importa, não importa. Não importa. Você pode pegar ali o cara que mais estuda de todos que você conhece, estuda 12 horas, 13, 14, 15 horas por dia. Se você pegar esse cara e perguntar assim, qual foi o seu resultado, e ele falar que foi uma nota baixa, ele vai estudar mais. Ele vai querer estudar sempre mais. Porque a gente sempre compensa falta de resultado com excesso de esforço. Não é com esforço, é excesso de esforço. E não é isso, não são pesos que contra se balanceiam ou contrabalanceiam-se. Né? Eu não sei se está certo nessa essa última conjugação, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Quando você. A primeira proposta do que vocês se concentrar agora nesse último período é descansar, porque você não tem feito nenhuma coisa certa, nem outra coisa. Nada, você não tem feito as duas coisas de uma maneira honesta, né? Você não descansa o suficiente para ficar descansado e você não se esforça consciente o suficiente para estar feliz com aquilo, né? Beleza? Então você está sempre cansado e está sempre insatisfeito por conta disso. Aí você vai descansar e fica com aquilo. Pô, eu não posso descansar porque o meu estado tá muito ruim. Então eu vou descansar. Sabe aquela coisa, a gente dorme depois que morre, né? Quando morrer? Mentira, cara. Vai morrer muito cedo. Vai morrer muito mais cedo do que deveria. Porque gente, não faz sentido. Você passa o dia inteiro, com a cara aqui, olhando, sentado pro bagulho, olhando aquilo ali. Com aquilo na sua mente, o dia inteiro. O dia inteiro vendo informação nova, o dia inteiro vendo coisa nova. Aí você vai ter a brilhante ideia de não descansar. Para onde você acha que vai essa informação? Você acha que você tem sim, uma certeza de que o seu cérebro ele vai magicamente pegar todas as informações e vai transformar aquilo ali em alguma coisa com significado. Se você mesmo não dá tempo dele fazer isso. Entendeu? Então, assim, o tempo, aprender demanda tempo. Gente. Tempo não é opcional. Algumas pessoas aprendem menos tempo, algumas pessoas aprendem mais tempo. Mas todo mundo precisa descansar. Todo mundo tem que descansar. Vocês não trabalham com coisas mecânicas. Vocês não trabalham batendo o martelo na cabeça de um prego. Vocês não trabalham colocando tijolo para construir um muro, uma casa. Para fazer isso, você vai lá mecanicamente, você repete o processo, um tijolo em cima de um tijolo em cima de um tijolo. É a mesma coisa. Mas informações novas, novidades precisam ser assimiladas. Conteúdos novos precisam ser entendidos, eles precisam ter algum significado. Só dá para ter significado, só dá para conseguir criar significado às coisas, ter uma opinião crítica, uma formação crítica dos conteúdos, se você der tempo
de absorver aquilo. Se você estiver descansado o suficiente para poder absorver aquilo. Você não vai conseguir aprender matemática se a sua mente tá ocupada com, nossa, será que vai dar tempo de ver tudo? Esse conteúdo é muito difícil, eu não consigo. Nossa, a minha prova que eu fiz ali do simulado já foi muito ruim. Nossa, e semana passada eu também fiz uma redação muito ruim. Aí você pensa, e tem tantas matérias para não conseguir ver. Olha o pouquinho de conteúdo, entendeu? Um pouquinho de conteúdo que você tá tentando, assim, assimilar pro tanto de coisa que tá ali dentro, entendeu? O que é que você acha que vai se sobressair? Vai ser esse pouquinho que você não consegue nem entender o que é, ou as coisas gigantescas da sua mente que te dão ansiedade, que te frustram, que te deixam ansioso, certo? Então, assim, por mais que pareça, por mais que esteja parecendo duro, né? Por mais que esteja parecendo duro agora, por mais que esteja parecendo duro agora, esse tipo de situação você só consegue fazer com descanso. Guilherme, que tipo de descanso? Gente, não é pra vocês passarem o dia inteiro de perna pra cima, entendeu? Não tô dizendo isso. Eu vou falar uma coisa mais. Uma coisa que a gente nasce sabendo fazer. O que é que a gente nasce sabendo fazer? Me digam aí. Que a gente, durante os primeiros meses, a gente só faz isso de vida. Dormir, chorar. E dormir. E dormir. Chorar e dormir. Dormir, gente. Dormir. Olha que incrível o conselho que eu tô dando pra vocês, né? Olha que incrível o conselho que eu tô dando pra vocês. Eu tô dizendo que a solução dos problemas que vocês, da maioria dos problemas que vocês têm, não a solução definitiva, tá? Mas um grande fator benéfico é você dormir, cara. Você dormir. Me digam aí, vocês aí, todos aqui, os nove, os oito, né, no caso. Os oito que estão aí, vocês olhando essa aula agora. Quantos de vocês dormem 8 horas por noite? Oito. 8 horas por noite. Durante a semana inteira. Na maioria dos dias. Quantos aí? Quantos? Vai, vamos lá. Não, mas é sete todas as noites do contra. Eu quero todas as noites. Constância. Constância. Olha aí. Olha aí, né? Olha aí, né? Tá vendo? Não, Guilherme, mas você tá mandando descansar. Eu passo muito tempo procrastinando. Tu dormiu 3 horas na noite, cara. É claro que você vai procrastinar. Você não tem energia pra fazer nada. Você não consegue se concentrar em nada. Não tem energia pro seu cérebro aprender nada. É 2 horas de sono, 3, 4 horas de sono. Você vai. Vamos lá, olha a conta. A gente passa. A gente deveria passar 16 horas acordados, né? Das 24. 16 horas acordados. Beleza. Se do ciclo de 24 a gente deveria passar 16, e dessas 16 tu passa 20, tu tá esperando que em 4 horas tu se regenere o suficiente para fazer 20 horas bem feitas. 20 horas bem feitas. Exímias 20 horas de atividade. Entendeu? Não, não, eu não tô dizendo 20 horas estudando, tá, gente? Tô falando 20 horas em atividade. Você, o seu cérebro ligado ali. O seu corpo funcionando. Você espera que em 4 horas, 5 horas, o seu corpo ele vai dar um jeito, ele vai conseguir recuperar o que você fez em 20 horas e 22 horas. Ou 18 horas, no caso, né? 18 horas. Me digam aí, se nenhum de vocês dorme, no pelo menos 8 horas por noite, a maioria tá entre 5, vou botar entre 4 e 6, né? Entre 4 e 6. Se a maioria de vocês está entre 4 e 6 horas por noite, como é que vocês acham que dormir, descansar não é a solução? Entendem? Como é que vocês acham que descansar não é a opção? Não é o primeiro ponto a se priorizar. Eu acordava às 5 da manhã, olha aí. Então, já são anos, né? Anos de construção disso. Anos.
Muitos anos de construção disso. E eu já falo, ó, e eu já venho falando nesse negócio de sono há muito tempo, muito tempo, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. O do Contra tá aqui desde as antigas. O do Contra sabe que eu já venho falando disso há muito tempo, cara. Lindinho. Ah, hoje me mimei e tive uma soneca de 30 minutos. Não, não é mimo, cara. Não é mimo. Não se trata de mimo. É necessário. Se você dormisse 8 horas por noite, eu ainda falaria pra você ter meia hora de soneca da tarde. Eu ainda diria, porque vocês veem muito conteúdo. É muito conteúdo. Gente, se você olhar o tanto que vocês precisam aprender, esse tanto aqui, vocês não falariam, nossa, eu tenho que dormir menos e estudar mais. Vocês falariam, meu Deus, eu vou ter que dormir muito para aprender isso tudo. Por mais que pareça contraditório, extremamente contraditório, você tem que dormir muito para aprender muita coisa. Você tem que dormir muito para aprender muita coisa. Entenderam? Ó, pior que essa semana eu tive que baixar o ritmo porque eu não tava tancando mesmo. Aí olha só, durmam, durmam. Aí vejam só, certo? Aí vamos continuar construindo o raciocínio, certo? Vamos passar dessa tecla. A situação de vocês é a seguinte: vocês não dormem, vocês não fazem nada. Assim, vocês não descansam. Vocês não fazem pausas, né? Assim, vocês têm hiatos, né? Momentos de hiato. Vocês estão procrastinando, fazendo coisa, mas isso não é considerado descanso, tá, gente? Não é considerado descanso. Então, vocês estão cansados. Aí você vai acumulando esse cansaço. Você vai acumulando cansaço. O cansaço acumula, tá? Estresse acumula. Tudo isso acumula. Não se engane. Não se engane. Vocês vão, cada vez mais, acumulando esse cansaço. Cada semana que você passa com esse cansaço acumulado, ela tende a ser pior do que a semana anterior. Pior. A Lindinha, ela pode falar assim, eu posso até usá-la de exemplo. A Lindinha, semana passada, mandou mensagem. Lindinha, só de ter um mínimo de organização, o mínimo de organização, Lindinha, de você ter tido uma organizaçãozinha um pouco melhor, de ter tido um planejamento um pouco melhor. Como é que foi a relação de você estudar sabendo que estava fazendo uma coisa boa, em relação a dormir, a descansar e fazer essas coisas? Qual foi a mudança disso? Não, eu tô usando porque eu tô usando ela, mas é pro bom, pô. Olha, ó. Então, assim, o segundo ponto de tudo, o segundo ponto que eu quero falar, além do descanso, é organização. Organização. Não adianta, gente, esqueça, não adianta eu falar para vocês assim, ó, vocês têm que ver tal material de física, vocês têm que ver tal material de matemática, vocês têm que ver tal aquilo, tal isso, tal aquilo. Se eu for recomendar materiais para vocês e não tomar cuidado e antes não saber como é que vocês vão lidar com esse material, como é que vocês vão abordar esse material, não vai adiantar de nada. Dá, cara, dá muito tempo. Dá muito, tem como mudar muito em 3 meses. Tem como mudar muito. Boa noite, Rafa. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. 3 meses dá pra fazer muita coisa. Entendeu? Então, a organização que eu falo, ela só é possível se você for fazer consigo mesmo, né? Se você for responsável pela própria organização, ela só é possível se você for imparcial, o mais imparcial que conseguir. Mas como é que a gente vai conseguir ser parcial, se, imparcial no caso, se você está com a visão mais pessimista possível de si mesmo? E aí? Hein? Como é que você vai conseguir fazer um planejamento de você conseguir dormir às 8 horas por noite, tirar um cochilo à tarde,
e aproveitar o resto do dia de estudos, se você olha para si e pensa, meu Deus, eu tenho que dormir aqui 4 porque tem muito conteúdo, eu tenho que fazer aquilo, isso e vários projetos. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Eu estou soltando, tendo que focar mais no regional, porque descobri que tiraram meu curso da federal. Eu nem sei quando vai ser o vestibular deles. Então, independente, gente, independente da situação de vocês que vocês estiverem. Independente, certo? Independente. O que eu quero dizer independente? Vocês vão ter que sempre descansar. Sempre, sempre. E descansar que eu falo, lembre-se, é dormir. Vocês sempre vão ter que dormir. Vocês sempre. Ah, Guilherme, mas eu não sei aquilo, não sei o que. Vai ter que dormir. Ah, Guilherme, mas aquilo tá... vai ter que dormir. Em alguns períodos da sua vida, você vai ter um pouco mais de variações, né? Você vai... Talvez você não tenha tanta constância. Mas você vai ter que dormir. Não é gente, não é negociável, não é um luxo você dormir, entendeu? Não é um luxo, não é um luxo. A dormir é o primeiro passo, certo? Dormir é o primeiro passo. Organização é o segundo passo. Organização é o segundo passo. O que eu quero dizer com organização? Vamos lá, presta atenção aqui. O que significa organização? Como você distribui o seu dia? Como é que ele está distribuído aqui? Como é que é feito? Você estuda pela manhã? Você tem horário para acordar? Você tem um horário para dormir? Você tem compromissos no seu dia? O que é que você não consegue mudar no seu dia? O que é que tem que acontecer? Deixa esses pontos aí fixos. Deixa esses pontos fixos. E para quem já está fazendo faculdade, mas está fazendo vestibular, bem-vindo ao clube. Eu também tô na mesma situação. Estou na mesma situação. Você tem que tomar uma prioridade. A sua prioridade é a faculdade ou a sua prioridade é o vestibular? A minha manhã toda vai para o curso. Minha manhã, pronto. O seu horário que você vai ter livre para estudar vai ser pela tarde ou pela noite. Certo? Entre. Você tem que escolher, né? Você tem que escolher ali. Como é que funciona isso? Além de estudar pela manhã. Depois eu vou pegar os seus horários, Guilherme. Depois eu vou pegar os seus horários para poder organizar isso. Melhor. Depois eu vou pegar os seus horários. Ó, pior que eu tô no meu plano B, mas tô com medo de nenhum dar certo. Viu? De manhã eu resolvo meus negócios de saúde e de tarde eu trabalho. A ideia é que vocês façam uma lista, né? Façam uma lista de coisas no seu dia que não podem mudar. Coisas no seu dia que tem que acontecer, precisam acontecer. Guilherme, eu preciso ir treinar às 4h25 da tarde. Beleza, deixa lá o horário de treino para você dormir. Para você treinar, no caso. Certo? Pegue essas coisas que não são dispensáveis, pegue essas coisas que vocês precisam ter durante o dia e organizem elas. Como assim organizar? Você vai ter tempo de conseguir estudar durante a tarde? Vou, quantas horas? Não, eu vou ter tempo de estudar aqui 2 horas. Mas vai ser 2 horas apertadas, tipo assim, vai ser, por exemplo, você vai colocar que vai terminar de almoçar meio-dia e sei lá, 3 da tarde você tem que estar do outro lado da cidade, você não vai ter 2 horas de estudo. Você não vai ter 2 horas de estudo. Você vai ter 1 hora para você estudar ali, mais uma meia hora para você se preparar, trajeto, enfim, essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Um exemplo. Você acha que é melhor estudar por muito tempo, mais 6 horas, ou ter um foco completo dos estudos por um tempo menor? 2 a no máximo 4. Depende. E aí, Line, boa noite, boa noite. Depende, Amist. Depende. Depende. Depende como que você vai distribuir essas 6 horas e como você vai distribuir as 2 ou 4 horas. É um grande depende. Esse estudo, ele é de quê? Ele é feito
Assim, você está se preparando para fazer o quê? Ele é de uma coisa que você tem muita dificuldade, você tem pouca dificuldade? E o longo com 2 pausas. Não, todo estudo tem que ter pausa. Fazer nem. Todo tem que ter pausa. Sempre quando você for estudar, você tem que estudar em pausa. Sempre. Sempre. É necessário que haja um pausa. Assim. As pausas, né? Tipo, você sair mexendo no telefone não é nada do tipo, não. Não é sobre você, sei lá, sair rodando Reels e TikTok, enfim. Não. É uma pausa para você levantar, beber uma água, fazer um carinho no cachorro, ou... Mande a pergunta ali, vai. Por que não mandou ainda, né? Essa é a dúvida. Essa é a minha dúvida. Então, assim, Amist, Amist, sei lá como fala. É, o estudo ele sempre tem que ser fracionado em blocos. Sempre. É a forma mais eficaz. O problema é que quando as pessoas falam assim, quando eu vou dar uma pausa, eu sempre volto desconcentrado. Vai mexer no telefone, vai fazer uma coisa completamente desgastante cerebralmente falando, né? E gera muita ansiedade a gente ficar falando Reels. Muito. Porque o nosso cérebro gosta muito de novidades. Nosso cérebro gosta muito de novidades. Então você tá vendo sempre uma coisa nova, você tá sempre, caralho, olha só, qual vai ser a próxima? Aí você fica ali, ó. Entendeu? Exato, entendeu? Exato, exato. Exato, perfeito, Samuel, perfeito. Então, a pausa, ela só não é válida quando acontece isso. Mas estudar, por exemplo, 6 horas, por 4 horas seguidas, não é, sem descanso, né, sem pausas, não é efetivo. Não é efetivo. Tipo assim, além do mais, porque o nosso período de concentração plena, ele dura no máximo 4 horas, né? Assim, os estudos mais recentes sobre isso, eles mostram que a gente tem um período do dia que a gente consegue se concentrar muito bem em alguma coisa durante 4 horas. O tempo depois disso, ele não é tão proveitoso quanto as primeiras 4 horas, mas ele ainda pode ser aproveitado. Contanto que você veja os conteúdos de uma forma um pouco menos ativa, um pouco menos desgastante, que não demande tanta energia, certo? Que não demande tanta energia. Então, por exemplo, você estuda 4 horas, sei lá, fazendo muitas questões, resolvendo muitas coisas, problemas complexos, e a outra você pode fazer um mapa mental, você pode fazer um esquema, você pode organizar os seus horários, tentar organizar as informações, fazer um quiz, enfim, maneiras e maneiras e maneiras, entendeu? Maneiras e maneiras e maneiras. Mas aquele estudo robusto, completamente focado ali, ele dura aproximadamente 4 horas. Um pouco para mais, um pouco para menos, depende de cada pessoa. E essas 4 horas de atenção, elas podem ser quebradas em pausas, tá? Não tem problema. Você pode fazer um bloco de 50 minutos e descansar 10 ali rapidinho, entendeu? Mas descansar não é você mexer no telefone. É descansar você levantar, beber uma água, dar uma olhada na paisagem, tentar dar uma, entendeu? Uma renovada e volta. Essa é a pausa. Essa é a pausa. Entendeu? Essa é a pausa. Teve uma boa parte da galera que chegou há pouco tempo, né? Assim, uma boa parte não, né? Mas umas 4 pessoas chegaram há pouco tempo. Então, todo mundo que tá aqui desde o começo entendeu tudo que eu mostrei até agora, todos vocês entenderam, até alguma dúvida, eu falo isso pros primeiros 8, tá? Agora tem 13, então chegaram mais 5 pessoas, né? Mais 50%. Então, vocês que estavam aqui no começo, vocês entenderam tudo que eu falei certinho? Sim, 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 sim. Levei escolar quando vi. E vocês que chegaram agora, né? Vocês que estão aqui há pouco tempo. O que é que vocês têm de dúvidas?
certo? Eu vou responder ao Samuel, mas vocês chegaram agora, mande a dúvida, que você está guardando há muito tempo. Mande aí. O meu problema ultimamente nos estudos tem sido conciliar. Não vai dar para mandar, por que não? Porque é textão. Então mande no privado, manda agora, entendeu? Mande agora. Pois é, mas é pra mandar mesmo. Agora, entendeu? Nesse momento. Tô olhando aqui o chat, a DM, né? Tô olhando a DM. Sem ameaçar. Ó, vou responder o Samuel, tá? Conciliar conteúdos e revisões. Conteúdos e revisões. Essa aqui vai ser um pouco mais específica, tá? Samuel, você tá fazendo. Se você tá tendo problema com conteúdos e revisões, é porque você deve. Eu acredito, tá? Tô supondo, não é certeza. Mas você deve estar mais preocupado com o final, né? Você já deve ter passado pelos conteúdos ali de certa forma e deve estar mais preocupado com o final. Como é que você vai fechar o ciclo, né? Já viu uma parte dos conteúdos, é, já viu, tô vendo conteúdos que estão chegando agora, mas quero conseguir revisar tudo para chegar com tudo fresco. Eu acredito que seja isso. Eu estou supondo que seja isso. Certo? Eu estou. Pronto. Eu estou supondo que seja isso. Certo? Então, assim, a melhor forma, a melhor forma de você ter a melhor forma de você medir como é que está o seu desempenho é através de simulado. Ponto. Não tem melhor ainda, certo? É através de simulados. O simulado, ele envolve você fazer, né? Você ter a sensação da prova, ter o tempo de prova. Ele envolve você corrigir as questões, você analisar os seus erros e acertos e você corrigir, certo? Você fazer uma correção. O simulado, ele tem essa estrutura. O simulado não é só você fazer a prova. Não é só você pegar ali, sentar e fazer e pronto, marcar. Você tem que ver o que você acertou, se as coisas que você acertou, elas foram porque você realmente sabe ou porque você marcou a resposta correta. Se foi porque você chutou, se foi porque você pensou errado e esse pensamento errado te fez marcar a opção correta. E tem as questões erradas, certo? Pronto, eu já falo sobre isso. Não, mas vai. Ainda tem mais, Samuel, tem mais, tá? Não terminei ainda. Fica tranquilo aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Então, assim, pega o simulado, analisa ele para saber como que está sendo o seu erro. Porque você não. É muito difícil, cara, você conseguir revisar tudo. O grande desafio é lembrar tudo, né? O grande desafio é lembrar de tudo. Mas você não tem que lembrar de tudo. Você não precisa lembrar todos os conteúdos. Você tem que lembrar os conteúdos que você costuma esquecer. Olha aí, que maravilha, né? Sempre tem aquele conteúdo chato que a gente sempre esquece. Sempre tem. Aquele conteúdo que você sempre fica, nossa, será que isso aqui é ácido? É um ácido fraco ou é um ácido forte? Ah, isso aqui é. Sempre tem isso. Valeu, Amish. Valeu, Amish. Então, pega os simulados para ver o que é que você mais costuma errar. Existe um padrão, mas você não pode simular tipo, uma vez só e pegar o resultado disso. Você tem que fazer tipo, uns 5 simulados, entendeu? Isso é um projeto para umas 2 semanas, 3 semanas, entendeu? Fazer esses 5 simulados é um projeto para umas 3 semanas. Umas 3 semanas. Então você pega esses simulados. Na semana, cara, 2 simulados no máximo. 2 simulados no máximo, certo? 2 simulados no máximo. Porque um simulado, lembra, o simulado é tempo de prova, o ambiente inteiros. Inteiros, certo? Inteiros. A sensação da prova só acontece quando você faz inteiro. E é para fazer inteiro, cara, assim, a sensação é, no dia, 2 dias anterior ao simulado, você já tem que estar pensando, pô, na terça-feira eu vou simular. Então, no domingo aqui, ó, eu vou ter que dormir bem para na segunda fazer tudo direitinho, revisar tudo certinho, fazer minha preparação, para eu dormir bem na segunda, para na terça-feira eu estar zerado de cansaço, de estresse e tal, para você ter a melhor estatística possível do seu simulado. Qual é a melhor estatística? É aquela que você acerta mais? Não necessariamente. É aquela que reflete a realidade. É a que reflete o que está sendo. Entendeu? Se o que reflete a realidade é um resultado ruim, paciência.
Aí você vai ver aquilo ali e vai ter certeza que aquele seu resultado ruim, ele não envolve cansaço, ele não envolve falta de atenção, de erro bobo. Ele não. Por quê? Porque você vai estar descansado. Então, esse percentual de erro besta que a gente comete, ele diminui muito. Cansaço, falta de atenção, enfim, estresse, medo. Então, faça o simulado, planeje os dias da semana do simulado para que os anteriores a ele sejam para se preparar. De preparação, como se fosse a prova mesmo. Como se fosse a prova. Depois de feito, corrige, não se apega ao resultado. Se for bom ou se for ruim, não se apega. Você está sendo ali, é uma análise fria. Não se apega ao resultado. Faça o simulado completamente neutro. Tente ser o mais neutro possível. O resultado foi bom? Muito bom. O resultado foi ruim? Tranquilo. Mantém. Mantém. Vai analisar ali como é que é. Vai fazer a correção. O que foi que eu errei? O que foi que eu acertei? Como é que foi que faltou tempo? Qual foi o conteúdo ali? Errei conta? Vai nisso, cara. Desapega. Desapega. Entendeu? A revisão, cara, é isso. Você não vai dar tempo de você revisar tudo. Você vai revisar os conteúdos que você tem mais dificuldade. Você vai revisar os conteúdos que você mais esquece. Os conteúdos que você faz bem, os conteúdos que você é bom, a revisão, cara, é você resolver uma questão e acertar. A revisão é você colocar aquilo ali para pensar mais uma vez. É você se aprofundar resolvendo mais e mais questões. Por quê? Porque você não vai esquecer. Então você vai revisar aquilo ali muito mais ativamente do que um conteúdo que você é ruim, por exemplo. O conteúdo que você é ruim, você não tem material suficiente para poder trabalhar aquilo de uma forma tão boa, tão refinada quanto você tem um conteúdo bom, certo? Essa é a minha resposta sobre isso. E funciona para você e para qualquer pessoa, tá? Para você e para qualquer pessoa. Isso, exatamente, Júlio. Entendeu? A prova não é hoje. Então você não. A sua sensação na prova ela tem que ser o mais próximo com o que vai ser daqui a alguns meses, né? Do dia específico. Mas o seu resultado, ele é de hoje, ele não é o de lá. Então, se o seu resultado hoje foi ruim, não importa. Você vai ter margem para poder melhorar até lá. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que mais vocês estavam falando, que eu me concentrei, desculpa. Compensa fazer simulado sem ter uma base muito boa? Não, não compensa. Não compensa. O ideal é que você tenha o mínimo, assim, os conteúdos básicos. O que é básico, né? É você ter a maioria, tipo, sei lá, 80% dos conteúdos onde você tem uma noção. Você, dilatação, linear, superficial, volumétrico, você sabe o que é, você sabe as equações. Você tem ali gases, você sabe as equações. É, elétrica, termodinâmica, enfim, todos, você sabe as equações. Matemática, você sabe os conceitos, você sabe as relações. O básico, gente. O básico, entendeu? É você saber o que aquela questão está pedindo. É você saber o nível, assim, a questão, por mais fodida que ela seja, no começo dela sempre vai ser uma coisa boba, né? Normalmente é uma coisa boba. Assim, você vai usar, algum momento você vai ter que usar alguma coisa, você tem que ter noção do que está acontecendo. É isso que é básico. Você tem que conseguir resolver as questões fáceis e algumas questões médias, não muitas, algumas questões médias. Isso é a base, entendeu? Mas você tem que conseguir resolver as questões fáceis. É isso que é a base. Guilherme, questões fáceis de quais conteúdos? Todos os conteúdos. É a questão fácil, é a questão aquela bobinha, aquela questão bem bobinha. Tem que saber resolver. É isso que é a base, entendeu? É isso que é a base. Se você não tiver isso, não compensa fazer simulado. Porque às vezes vai cair uma questão bem bobinha que você não sabe porque você nunca viu o conteúdo. Aí não é correto você falar, pô, essa questão eu errei aqui porque eu sou burro, não. Porque você não viu o conteúdo. Então, como é uma questão que você não viu o conteúdo, não tem como você se julgar por conta disso, entendeu? Você não teve tempo de ver ainda, né? Você não teve oportunidade de ver ainda. Então, o ideal é que você tenha uma base boa, você tenha uma construção boa dos conteúdos, certo? Não, entenda, gente, não é resultados bons. Você não tem que ter resultados bons para fazer simulados. Você tem que ter conteúdo suficiente. Só isso. Você não tem que arrasar no simulado para fazer o simulado, não. Você só tem que sair do simulado com a sensação de que eu consegui fazer muitas coisas. Se foram certas ou erradas, não importa, mas eu consegui fazer muitas coisas. Eu tive a sensação de que eu consegui fazer algo bom na prova. Fiz alguma coisa de bom aí. Porque senão, bicho, o que você vai fazer, entendeu? Ó, deixa eu ver o que mais. O que eu faço mesmo, mas é o que eu faço mesmo.
Quer saber se eu perdi de tempo? Deixa eu ver. Hum, hum. E aí, todo mundo entendeu até agora? Todo mundo de boa? Todos tranquilos aí? Sim, 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 sim. E aí, mais alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Então, ó, a pergunta do Samuel foi muito boa, porque agora eu vou entrar no terceiro ponto, né? Terceiro ponto. Falei sobre descanso, organização, e agora eu vou falar sobre prática. Prática, né? Coisas práticas. Vocês, todo mundo precisa fazer algum tipo de simulado, né? Pode parecer um pouco contraditório, mas todo mundo precisa estar preparado para fazer 5 horas e meia de prova. Todo mundo. Todo mundo aqui vai fazer o Enem. Todo mundo aqui vai fazer o Enem. Então, todo mundo vai ter que estar preparado para fazer 5 horas e meia de prova. Guilherme, como assim, como assim preparado para fazer 5 horas e meia? Vamos às coisas importantes. Você aguenta, você aguenta sentar e ficar 5 horas e meia ali fazendo um simulado? Botar nem 5 horas e meia, 5 horas ali fazendo um simulado? 5 horas fazendo aquilo ali. Precisa andar um pouco nesse tempo. Não, não tem problema, entendeu? Você não precisa ser 5 horas ininterruptas. Você pode levantar, ir no banheiro, né, beber uma água, tal, que nem eu falei pra vocês. Olha aí, viu? Durma até em prova de 1 hora. Então, assim, vocês precisam ter uma ideia que, assim, ó, a prova, ela tem tempo. As questões precisam de tempo. Então, eu tenho que resolver as questões em um certo tempo. Todo mundo sabe disso. A prova do Enem é só no que se fala, né? Tá na boca do povo isso daí. Então, vocês precisam se preparar para conseguir aguentar, suportar a estrutura da prova. Senão, entendeu? Você, gente, não tem como. Ó, o que é que não pode acontecer, certo? O que é que não pode acontecer? Vocês não podem sair do primeiro dia falando assim, não deu tempo de ler todas, eu tive que chutar 10, eu tive que chutar 5. Ou do segundo dia, não deu tempo de fazer todas, eu tive que chutar aqui 10. Não dá para isso acontecer. Não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. A prova, quando você receber a prova, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe a prova, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe a prova é ler a prova. Ver a prova, as questões. Ver a prova. Não, Guilherme, mas isso eu vou estar perdendo tempo, que isso aqui. Nem todo mundo recebe a prova. Não, eu não vou ler agora não, tal, porque eu vou perder tempo, não sei o que, tal, tal, não sei o que, não sei o que. A redação ali. Quando faltando 1 hora e meia de prova, todo mundo quer sair. Não, não. Faltando 1 hora e meia de prova, ninguém aguenta mais. Ninguém. Aí você não quer tirar 10 minutos de 5 horas e meia. Você não quer tirar 10 minutos para ler as questões, né? Tipo assim, gente, não é ler de você ler todas, assim. É você dar uma olhada, entendeu? Dar uma olhada pelo menos no comando de cada uma, entendeu? Divide pelo menos pelo comando ali, você dá uma olhada. Isso daí é extremamente importante. Não, você precisa fazer isso. Você precisa. 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 Não tem como. Entendeu? Você precisa fazer isso. Dá uma olhada na prova total. Porque às vezes você tá olhando. Às vezes você olha um conteúdo ali. Por exemplo, a galera de humanas, você vai ver, sei lá, você vai ver algum texto, alguma obra literária. Tá vendo ali algum conteúdo da literatura, Renato Sentido, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você vai na olhada, às vezes é um conteúdo que você domina muito. Aquela questão ali, você já tá preparado, você bate o olho nela, pergunta, você já sai uma resposta. Já bate uma resposta, entendeu? Beleza? Então, assim, é isso que eu quero dizer. No primeiro dia, né? O primeiro dia é beleza. Todo mundo tá ligado como é que é. No segundo dia, o que é que eu vou fazer, Guilherme? A mesmíssima coisa.
A mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Guilherme, como assim eu vou ter que ler a prova inteira? Você tem que ler a prova inteira. Gente, pense nisso aqui. Isso é uma estratégia muito boa. Muito boa mesmo. Se às vezes você pega na sequência da prova, quem vai corrigir, sabe? Às vezes tem algum bloco de questões ali que você acerta todas. Às vezes tem, por exemplo, tem 8 questões que você acerta seguidas. Não é? Não tem essas 8 questões que você acerta seguidas? Então, assim, quando você está resolvendo a prova, essas, essas questões essas questões consecutivas que você acerta, enquanto na prova, você faz aquilo e aquilo te dá um gás. Entendeu? Opa, deixa eu ver aqui, isso aqui. Pense de. Já respondo, tá, Kaique? Já respondo a sua pergunta. Já respondo. Ó, o que acontece? Você vai pegar a prova, você vai dividir essa prova nas questões que você consegue resolver de primeira, nas questões que você acha que você não consegue resolver. Principalmente as questões do segundo dia. Principalmente. Você, por exemplo, você é muito bom em biologia, certo? Você é muito bom em biologia. A maioria tem uma boa base em biologia, né? Principalmente os que querem médio. A maioria tem uma boa base em biologia. Vocês são bons em biologia, tá? Eu estou generalizando. Você vai chegar na prova, a primeira coisa que você tem que resolver é as questões de biologia. Primeira coisa que você vai resolver é as questões de biologia. Entendeu? Vão ser as primeiras coisas. Por que, Guilherme, que as primeiras coisas que eu vou resolver vão ser as de biologia? Porque é uma prova que precisa de tempo. 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 Entendeu? Se você for nessa de deixar as mais fáceis por último, você vai estar completamente queimado na prova, queimado, você vai ter passado por física, por matemática, ter passado por química, vai estar completamente churrascado da prova inteira, vai chegar nas questões que você deveria saber e não vai conseguir resolver elas tão bem, porque você vai estar completamente inseguro, cansado, você vai estar ansioso. Então você vai resolver primeiro as que você sabe. Guilherme, mas eu tô vendo essa questão aqui, é de um conteúdo que eu já tinha visto, tal. Pula. Não precisa de apego emocional com a questão. Resolve quando chegar em casa. Entendeu? Quando sai da prova, resolve quando chegar em casa. Lembra o denunciado ali, decora, mas resolve quando chegar em casa. Pule as questões. Vocês não vão, gente, vocês não vão resolver todas as questões. A prova não foi feita para você resolver todas as questões. Não foi feita. O Enem não foi feito para você responder todas. Não foi feito. Todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo sabe. Ela não foi feita para responder todas, porque tem uma coisa chamada TRI. TRI. E aí eram. Beleza? Existe uma coisa chamada TRI. Ninguém vai resolver a prova inteira. Você tem que resolver a prova fazendo o quê? As questões fáceis e as questões médias. Fáceis e médias. Fáceis e médias. O seu principal objetivo é isso. Fáceis e questões médias. Fáceis e questões médias. Entendeu? Fáceis e questões médias. Tá todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando? Todo mundo tá aqui acompanhando? Presta atenção, tá? Presta atenção. Então, a prova, a estrutura da prova, ela foi feita para você não resolver ela inteira. Guilherme, mas existem pessoas que fecham matemática. Existem, claro que existe. Existe gente que fecha. Existe, claro que existe. Existe. Mas nós estamos lidando aqui, principalmente vocês, pelo que vocês me falam, são pessoas que têm muita dificuldade no segundo dia. No segundo dia. Então você já tem, principalmente quem tem dificuldade, vai chegar no segundo dia com a ideia, eu vou fechar a prova? Não, não vai. Não vai. Vá, mande mensagem do ponto.
Mande mensagem, tá? Vai lá, boa noite. Boa noite. Entendeu? Entenderam o que eu quis dizer? Vocês não vão resolver a prova inteira. Vocês vão resolver as questões fáceis, médias. Fáceis e médias. Se a prova de matemática, ela, entre fáceis, médias e difíceis, ela for numa distribuição de 15, 15, 15 para cada, se você resolver as questões fáceis e médias, que correspondem a 30 questões, você já tem ali um 800. Com certeza, se você resolveu todas as fáceis e as médias, e isso deu um total de 30, você já tem 800 pontos. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Se preparem para fazer as provas. Tenham estratégia de provas. Tenham estratégia de prova. Certo? Não tem por que ter medo, gente. Não tem por que ter medo. A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Tem que se preparar para isso, entendeu? A gente tem que se preparar pensando nisso. Por mais difícil que sejam as questões difíceis, a prova tem questões fáceis. E sempre tem questões fáceis. Ano passado, a prova de matemática teve muita questão fácil. Entendeu? Ano passado, a prova de matemática teve muita questão fácil. Muita questão. Beleza? Muito, a prova sempre tem questões muito, muito, muito fáceis, gente. Muito fáceis mesmo. A prova sempre tem questões muito fáceis. O seu objetivo é entrar na prova e não errar essas questões fáceis. Porque desvaloriza a sua nota. Se você errar, desvaloriza a sua nota. Então não vão lá se concentrando, não vão lá, assim, tendo em mente, nossa, vai ter questão de trigonometria, vai ter questão de geometria analítica, vai ter questão de não sei o que, não sei o que. Vá pensando na questão de média, de mediana, vá pensando na questão de soma, a questão lá de porcentagem, de juros, que sempre são as questões fáceis. Sempre, 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 sempre. Entendeu? Vá pensando nas questões de química, que é aquelas questões fáceis de botânica, aquelas coisinhas bobinhas. Vamos pensando nisso. As questões de química, o que é a química orgânica? Porra, a química do carbono, cara. Entendeu? Vão pensar aquelas questões de escala que sempre cai. Vão pensando nisso, para vocês não errarem isso. Pronto. Só isso. É só isso. Esse daí é o mínimo. Esse tem que ser o objetivo primário. Vão preparados para fazer 5 horas de prova, onde essas 5 horas vocês têm que sair tendo feito, no mínimo, as questões fáceis e médias. No mínimo. É o objetivo, tá? Questões fáceis e médias. Precisa, precisa. Precisa, é necessário. Qual lanche você acha bom levar no dia? Isso é muito pessoal. Muito pessoal. É exato, gente. É muito pessoal. Ela pode levar no dia. Ó, eu acho muito bom você levar a barrinha de proteína. Eu acho muito bom. Porque não, assim, dá saciedade, entendeu? Não, não pode tomar café. Não, não, gente, não se enchem de café na hora da prova. Não façam isso, tá? Vocês vão ficar muito ansiosos, vocês vão ter ataque. Vocês vão ter um ataque. Compre um barrinho de cereal. Uva pode ser, cara. Pode ser uva. Pode ser. Cara, tinha um amigo meu que levava pipoca. O cara pegava um saco de pipoca assim, ó. Um saco desse tamanho de pipoca. E levava. Aí ele passava o tempo todo comendo pipoca. E era um saco transparente. Era um saco transparente. E eu já vi gente levar pro ITA. Eu já vi gente levar pro ITA uma marmita, assim, ó. Um pote desse tamanho aqui, ó. De macarrão com frango, assim, ó. Desse tamanho, assim, ó. O negócio era assim, ó. Macarrão com frango. Devia ter, sei lá, 1 quilo de comida ali.
Eu já vi um moleque levar quase uma mercearia inteira. Uma mercearia. Tipo, assim, o cara tirou, tipo, 10 pacotes de alguma coisa que eu não sei, chamava chocolate, um monte de coisa. 3 canetas de suco. Não, leve comida, gente. Levem comida. É 5 horas, gente. Gente, é 5 horas. 5 horas. Eu levei 8 barrinhas. Eu levei 8 barrinhas. Cereal, 8. E aí, Raquel? E aí? Eu levei 8 barrinhas. Eu comia uma barrinha a cada 40 minutos, eu acho. Eu cronometrava, tá? Eu cronometrava. Tipo, quando a mulher lá ia marcar o tempo, tirava o tempo, eu cronometrava. Cara, sneak, assim, evita coisa, ó. Eu vou dar um bisu, certo? Evitem coisas muito doces. Evitem coisas muito salgadas. E, assim, porque isso dá muita sede. Coisa muito doce. Não é que não pode ser doce. Não levem coisas muito doces. Porque dá sede. Se você bebe água, você dá vontade de ir no banheiro. Entendeu? Entenderam? Aí vocês vão ficar muito, querendo muito ir ao banheiro. Aí vocês vão perder mais tempo. Porque é uma inspeção para sair, uma inspeção para entrar, quando vai, quando volta. Às vezes tem gente na fila. Entendeu? Não levem coisas nem muito doces, nem coisas muito salgadas. Não levem coisas nem muito doces, nem muito salgadas. Não, aí, ó, lembra, né, Vicky? Aí por isso que eu falo, tem que dormir, né? Tem que descansar. Tem que descansar. Fazer um exercício físico, correr 10 km no dia anterior pra capotar a noite inteira, entendeu? A prova, ela começa, você tem que estar lá meio-dia, né? O portão ele fecha meio-dia. Vocês têm que comer cedo. Ó, vocês não podem comer na manhã da prova. Você não pode comer nem muito cedo, nem muito tarde. Porque se você comer muito cedo, você começa a prova com fome. Se você for comer muito tarde, você começa a prova cansado, porque você está digerindo a comida. Gente, tudo isso importa. Pode parecer muita besteira. Entendeu? Pode parecer muita besteira. Exato, exato, entendeu? Exato. Comam. Por exemplo, eu tomo um café da manhã às 7 da manhã, entendeu? Tipo, às 7, 7:30 da manhã. Tome um café da manhã às 7 da manhã. Quando for umas 11, você come um pouco. Não come muito, come um pouco, entendeu? E comam mais proteínas. Comam mais proteínas. No almoço, comam mais proteínas. Não comam tantos carboidratos. Comam mais proteínas. Porque proteína dá mais saciedade por mais tempo. Vai demorar para você sentir fome. Comam mais proteínas. Sempre como mais proteínas. Certo? Por isso que eu recomendo levar uma barrinha de proteína. Pode ser frango, pode ser carne. Entendeu? Pode girar um dúvida, pode estar. Tá no finalzinho, tá no finalzinho. Não passa nada de almoço. Você pode fazer algum mingau, cara, entendeu? Faz um mingau ali e tal. Dá bom também, não tem problema. O negócio, gente, é que vocês têm que ter planejado. Vocês têm que ter planejamento. Não vão fazer de qualquer jeito. Eu tô no meu segundo ano de cursinho, travei nos 30, 35 em todas as áreas do Enem. Parece que estudo encalhei. Ó, vou perguntar uma coisa pra você, Aaron, né, Aaron? Como é que... Mesma coisa, é porque acho que você chegou um pouco atrasado, né? Chega um pouco atrasado. Mas você dorme. Pronto, a Lindinha passou o bizu. Cheguei só agora. Manda mensagem pra mim no privado, explicando certinho como é que é isso, porque eu tenho que saber como é que funciona isso, né? Aí eu não vou me prolongar muito, porque senão vai ficar muito, muito grande. Mas manda mensagem no privado e manda agora. Mande, é isso que eu falo, gente. Tem 11 pessoas aqui. Eu falo, gente, mandem dúvidas. Mandem dúvidas. Ninguém manda. Ninguém. A Lindinha mandou. A Aline mandou. Ninguém manda. A galera fica com dúvida, ó, o ano inteiro.
Mandem dúvida, gente. A Lindinha sabe, eu não vou chutar vocês igual. Não, não. Eu vou tentar ajudar todos, certo? Calma, calma, não se irrite. Vou tentar, vou tentar. Tô tentando, tô tentando. Beleza? Ó, aproveitando, né? Assim, por hoje, o encontro oficial, né? Lindinha pode parar de gravar, certo? Exato. Pode parar de gravar, tá tudo certinho. E aí eu vou fazer um aviso a vocês aqui, tá? Vou fazer um aviso bem importante. Tchau pro YouTube. Tchau. Não, calma aí. Calma aí. Não vai acabar agora.